Como padres y madres de plantas, nosotros tenemos muchas preocupaciones por ellas, como por ejemplo, cuál es la cantidad de nitrógeno que ellos necesitan, si están con alguna deficiencia, si nosotros necesitamos dar fertilizantes en forma orgánica o forma sintética, si nosotros tenemos que pasar un tecito de ortiga o hacer un queque de mamona para ellas. Hay muchas cosas en el plato. Pero la jardinería no debería ser algo que trae más preocupaciones en nuestra vida, y sí algo que trae leveza y paz a ella. Y para empeorar, la industria vio un potencial para sacar más plata de nosotros y empezó entonces a hacer varios productos mirabolantes para nosotros, solamente para empeorar nuestra capacidad de decisión. Y no para por ahí, la ciencia también año tras año descubre cosas nuevas. Y la ingeniería agrónoma no consigue decidir si son 3 elementos esenciales o si son 4, si las plantas necesitan 15 elementos para sobrevivir o 20. La ciencia siempre está en cambio, descubrimos cosas nuevas y la información cambia. Así que dependiendo de dónde nosotros sacamos la información, nosotros vamos a ver cosas muy distintas. Y para eso yo voy a hacer entonces ese video trayendo un poquito de la información de cada uno de los elementos que causan y que hacen en nuestras plantas y si realmente deberíamos preocuparnos tanto en traerlos a nuestras plantas o si ellas ya son mayorcitas y consiguen cuidarse por sí solas. Ustedes ya saben, mi nombre es Samantha Klein, soy bióloga y bienvenido a mi jardín en el desierto. Hola gente, ¿ustedes ya pararon para pensar lo que realmente es esencial en nuestras vidas? Esencial entonces es algo que nosotros necesitamos para sobrevivir y sin ella nosotros vamos a ver síntomas bien claros de que nosotros no estamos sanos sin ellas. Y en las plantas es la misma cosa. Y para saber lo que es esencial o no para nuestras plantas, la ciencia hace el siguiente. Pone la planta en cuestión en un sistema bien cerrado, como por ejemplo de hidroponía, y saca algún elemento de su dieta para ver así cómo ella se comporta y qué ocurre en su follaje, desarrollo, creación de semillas y también germinación. Pero eso puede parecer fácil si nosotros agarramos esos elementos que necesitan en grande cantidad. Pero cada vez que nosotros agarramos elementos que necesitan en pequeñas porciones, es más difícil saber si ellos son esenciales o no y cuál es el síntoma de nuestras plantas. Y peor aún, si nosotros intentamos hacer ese teste en casa, en nuestros jardines, en una situación no controlada, va a ser muy difícil distinguir qué pasa o no con nuestras plantas cuando nosotros sacamos alguno de esos elementos. Y lo que nosotros tenemos también que tener en cuenta es que muchas veces lo que pasa sacando algo va a ser el mismo síntoma si nosotros estamos poniendo otra cosa, haciendo muy difícil distinguir los dos. Y si nosotros creemos que hay una deficiencia del primer elemento, quizás aumentando sus concentraciones nosotros vamos a estar influenciando una tercera cosa. Y eso va a hacer que el problema empeore y mucho. Y todo eso yo lo digo porque sería muy fácil yo traer un video para ustedes con los nutrientes que las plantas necesitan y sus síntomas de deficiencia, pero yo estaría incentivando que ustedes hagan ciertas cosas que pueden traer consecuencias en sus jardines y puedan cometer entonces un asesinato clorofilado. Por eso en ese video entonces yo voy a hacer el siguiente, yo voy a decir algunos de los nutrientes que es necesario y que ellos van a influenciar en nuestras plantas, para que así nosotros sepamos un poquito más del funcionamiento y como ustedes ya saben, yo creo que comprendiendo la situación va a ser mucho más fácil tomar las decisiones correctas, no solo en nuestro jardín, pero en todos los ámbitos de nuestra vida. Bien, y al contrario de que la mayoría de las personas dicen que los 3 elementos esenciales de nuestras plantas van a ser el NPK, yo creo que hay algo más basal aún para nuestras plantas, que serían esos 3, el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Porque igual que nosotros, las plantas son hechas principalmente de carbono, no solo nosotros, pero todos los microorganismos, plantas, hongos y bacterias. Y ese carbono, unido con un poquito de hidrógeno y oxígeno, va a ser la base de la vida y va a formar las grasas, las proteínas, los carbohidratos, los metabolitos secundarios y casi todos los otros elementos.
Pero muchas veces se deja esses de afuera porque va a ser muy fácil para que nuestras plantas consigan obtenerlo, principalmente de la atmósfera, la cual tiene esos elementos. Pero igual, nosotros ya conseguimos desarrollar ciertas formas de conseguir contribuir com a mejor eficácia de conseguir aprisionar esses elementos, como por exemplo, criando invernadeiros com altas concentrações de CO2 que vão ajudar com que a planta consiga respirar, fazer a fotossíntese mais eficazmente. Nós temos que considerar esses elementos sí ou sí, porque dependendo de onde nós vivimos, por exemplo, se nós estamos em uma alta altitud, nós vamos a ter muito menos de certos elementos, como por exemplo o oxígeno, fazendo com que as plantas não consigam desenvolver-se bem. Assim que elegir plantas que necessitam mais ou menos desses elementos vai ser fundamental também para conseguir ter plantas saludáveis em nosso jardim. Depois de haber citado esses três, aí sim nós podemos entrar no nitrógeno, que é um dos elementos mais fundamentais não só para as plantas, mas também para os micro-organismos e para nós. Todos os organismos da Terra necessitam em certa porcentagem o nitrógeno. Como eu já he discutido em vários vídeos sobre compostagem. E como todos os organismos necessitam esse elemento, vai haver uma certa competição entre eles para conseguir obtê-lo. Por isso que é muito essencial que nós tenhamos um balance de bactérias, hongos e plantas em nosso jardim, bem como também em nosso centro de compostagem. Porque se nós temos demasiados micro-organismos e pouca oferta de nitrógeno, quizás nosso processo não vai ser efetuado de forma eficaz. Esses organismos vão utilizar principalmente o nitrógeno para conseguir degradar o carbono que eles necessitam para sobreviver, os micro-organismos. Pero as plantas também vão utilizar esse nitrógeno, não só as plantas, pero para produzir o ADN, as moléculas de clorofila que vão ser então a energia vital de nossas plantas, os alcaloides e outros metabólitos secundários e várias outras funções no organismo. Assim que nessas épocas que nossas plantas estão mais ativas, com mais crescimento e também temos mais calor, ou seja, que os micro-organismos estão mais ativos em nosso jardim, nós vamos a ter um maior consumo de nitrógeno. Por isso que quase sempre nós vamos falar em uma maior fertilização de nitrógeno e nessas épocas, então, de maior crescimento, que seria principalmente na primavera e no verano. E que passa se nós sacamos o maior elemento que compõe nossa clorofila? Como vocês sabem, a clorofila é um pigmento verde que vai fazer com que a planta consiga captar os raios solares e formar energia. Quando nós começamos a ter uma deficiência de nitrógeno em nosso suelo, a planta então não consegue produzir clorofila da forma que ella hace, fazendo com que outros pigmentos empiecem a aparecer em nossas hojas e não quedar disfrazados então por la coloração verde. E é por isso que quando nós começamos a ter uma deficiência de nitrógeno, nós vamos a ver um amarilhamento de nossas plantas, principalmente as hojas mais antigas. Porque o nitrógeno é um elemento que a planta consegue mover muito de um lado a outro em seu corpo. Assim que imaginemos um árvore, por exemplo, acá essa corticeira. Essa planta então vai continuar crescendo e cada vez as hojas mais baixas vão quedar mais sombreadas, ou seja, que elas não vão conseguir fazer a fotossíntese eficazmente. O que essa planta vai fazer então, se ela tem uma deficiência de nitrógeno no suelo, ela vai sacar o nitrógeno da clorofila dessas hojas mais basales e vai começar a transportá-lo e depositá-lo em las hojas que estão mais expostas ao sol na parte superior. Por isso que nós vamos a começar a ver esse padrão de amarilhamento em las hojas mais de abaixo e vamos a continuar com um crescimento mais arriba. Se a deficiência queda muito alta e nós não conseguimos mais nitrógeno, nossa planta vai começar a amarillar por completo e nós podemos hasta perder nosso exemplar. Pero esse vai ser o principal efeito. Pero como o nitrógeno é tão importante para as plantas, alguns gêneros evolucionaram de certa forma que conseguem associar-se com outros micro-organismos que conseguem fijar o nitrógeno diretamente da atmosfera, fazendo com que as plantas não necessitem competir tanto entre si e consigam esse elemento tão essencial.
Obviamente, as bactérias não vão ser isso grátis e vão ganhar algum conforto através disso. As plantas, então, em suas raízes, vão criar pequenos departamentos, nos nódulos, que vão alojar, então, essas bactérias. Elas vão continuar trabalhando aí, porque a planta vai enviar certo oxígeno para que ela consiga trabalhar e vai fijar esse nitrógeno da atmosfera e vai liberá-lo para a planta. Pero as bactérias não estão contentes solamente com alojamento e querem alimentação também. Como as plantas conseguem fazer fotossíntese e fijar energia em forma de açúcares, essas plantas também vão enviar certo porcentagem do açúcar produzido para esses departamentos onde as bactérias vivem, fazendo então com que elas quedem muito confortáveis e consigam fazer esse trabalho que a planta não consegue fazer eficazmente. E como uma curiosidade geek, para que vocês vejam a próxima vez que estejam sacando um poroto de seu jardim ou alguma outra planta, as bactérias vão necessitar certo porcentagem de oxígeno para conseguir fazer esse processo, porque é hecho através de uma molécula muito parecida com nossa hemoglobina. Assim que se nós agarramos esse nódulo, se encontramos uma planta em nosso huerto, vemos que há pequenas protuberâncias em las raízes. E nós não sabemos se eles são bactérias, nódulos fijadores de nitrógeno ou se é alguma outra enfermidade que poderia ser algum hongo atacando nossas plantas, ou nemátodos, ou alguma outra deformidade. Nós podemos apertar essas pequenas pelotitas e ver a coloração que sai de aí adentro. Igual que nossa hemoglobina, esses nódulos vão ter uma coloração mais rojiça ou anaranjada, assim que nós vamos poder diferenciar facilmente se é uma enfermidade ou uma associação benéfica. Essa relação de simbiose entre bactéria e planta parece muito louca, mas processos evolutivos mais loucos já ocorreram no mundo. E é assim que nós adquirimos nossas mitocôndrias e as plantas também adquiriram seus cloroplastos. Eles nada mais eram que outros organismos que foram englobados quando foram comidos por células e assim começaram a reproduzir-se concomitante com nossas células. Por isso que eles têm um ADN separado de nós e algumas de nossas características são dadas então por la divisão e reprodução desse ADN mitocondrial. Hoje em dia, as plantas necessitam ser inoculadas por esses nódulos bacterianos para conseguir então fijar o nitrógeno. Mas será que algum dia essa relação não vai evolucionar e as plantas já vão nascer com o ADN dessas bactérias e assim não necessitarão mais ser inoculadas para conseguir fijar seu próprio nitrógeno? Bem, só em alguns milhares ou milhões de anos nós vamos saber isso, pero queda la duda. E como outra curiosidade, como eu havia dito, as plantas necessitam dar esse mínimo de oxígeno para as bactérias para elas conseguirem então ativar essa hemoglobina e conseguir fijar o nitrógeno. Pero há certas plantas que, dependendo de onde vivem, não conseguem dar esse mínimo de oxígeno. Assim que tiveram que evolucionar de uma forma distinta, principalmente nessas plantas que vivem em rocas desnudas ou em suelos que quedam alagadiços e não têm nada de oxígeno presente. Assim que são suelos com muito pouca quantidade de nutrientes. Essas plantas então começaram a agarrar o nitrógeno, roubando-lo e assassinando outros organismos. E essas são as plantas carnívoras. Como elas não conseguem acessar nada de nitrógeno do suelo, elas hicieron então estruturas as quais conseguem capturar insectos e hasta mamíferos de pequeno porte em seu folhagem, aprisionando-los, utilizando enzimas para decomponerlos e assim reabsorvendo todos os nutrientes que eles têm em seus corpos. A maioria dessas plantas, elas conseguem captar nutrientes sí presentes no suelo, pero van a utilizar essa segunda forma para conseguir complementar sua dieta. Demasiado louco. Pero ok, como vocês já viram, o nitrógeno é muito importante. As plantas tiveram que evolucionar muito para conseguir contrabalancear essa necessidade por nitrógeno. Pero eu estou seguro que nós não somos tão malos padres e madres de plantas e nossos jardines não vão chegar a essas condições extremas.
Así que si nosotros percibimos ese amarillamiento de las hojas más basales de nuestras plantas, es fácil corregir ese problema. Utilizando solamente un poquito de compost o estiércol o humus, nosotros vamos fácilmente corregir esa deficiencia. No es necesario ir para cosas mirabolantes como la harina de alfalfa, harina de sangre o esos NPK y esos abonos sintéticos o la urea. É muito fácil e solamente agregando matéria orgânica em forma de compost, nosotros já vamos arreglar esse problema. Pero bien, amarillamiento de hojas nosotros vamos associar com nitrógeno. Pero ¿qué pasa si nosotros empezamos a analisar y el amarillamiento está empezando en las hojas más superiores y no en las viejas? Bien, eso también puede significar que nosotros vamos a tener una deficiencia de algún otro nutriente que no es tan fácilmente transportado de una hoja hacia otra. El nitrógeno sí es fácil, o sea que la planta va a empezar a agarrar el nitrógeno de las hojas basales y depositar en las nuevas. Pero en el caso, por ejemplo, del azufre, él tiene muy poca movilidad. Así que ella no va a conseguir translocar el azufre utilizado en las hojas más antiguas hacia las hojas más nuevas. Entonces, si nosotros empezamos a ver un amarillamiento de las hojas más nuevas, probablemente nosotros vamos a estar tratando de una deficiencia de azufre. Pero eso é muito mais raro, visto que o azufre é necessário em muito pouca concentração em nossos suelos. La mayoría de las veces, si no casi todas las veces, va a tener una pequeña porcentaje de ese elemento. Así que no es algo que nosotros deberíamos preocuparnos. Y agregar más azufre en nuestro suelo muchas veces va a ser una decisión precipitada y sin un análisis química laboratorial. Probablemente nosotros vamos a estar gastando plata y cometiendo un error. Bien, yo digo eso no para fomentar que ustedes empiecen ahora a agregar azufre para sus plantas, pero para mostrar que las nuances entre una deficiencia y otra puede ser muy sutil. Y además de solo pensar en las deficiencias, nosotros también tenemos que pensar en los factores abióticos como el viento, el exceso de agua, el exceso de sol, que también puede dar transformaciones a nuestras plantas, ¿ok? Bien, y otro elemento que es muy hablado en el mundo horticultor es el fósforo, que también va a ser muy importante como un bloque estructural de nuestras plantas y también va a ser parte de la formación del ADN, así que es muy importante. Pero es muy difícil que nuestros jardines o suelos comprados para macetas van a tener alguna deficiencia de fósforo, haciendo con que esa deficiencia esté muy poco presente en nuestras vidas, mucho menos de lo que la industria intenta hacer con que nosotros creíamos. Essas deficiências estão mais pronunciadas nesses sistemas de agricultura intensiva, no qual nós sacamos nutrientes y nosotros no mejoramos la calidad del suelo, ocurriendo entonces lixiviación, erosión, entre otros. Pero en un sistema de jardín o de una huerta es muy difícil que eso ocurra. La deficiencia de fósforo no es tan clara como nosotros podemos ver entonces en la deficiencia de nitrógeno y del azufre. Ella puede tener mucho más nuances y es mucho más gris en la escala de saber si es realmente o no. El mayor síntoma va a ser un color más rojizo en el follaje de nuestras plantas. Pero ese color puede significar que nosotros tenemos una variedad con más pigmentos de otro color, como nosotros podemos ver entonces en la vinagrera o en nuestros arces. También puede significar que el otoño está llegando y la planta ya está reabsorbiendo la clorofila, que no va a ser tan útil en esos meses que la luz es menos intensa. O también puede ser una quemadura del sol o también por el frío. Así que antes de salir corriendo para una tienda para comprar guano rojo, comprar harina de sangre, harina de hueso, lo mejor entonces, si ustedes quieren realmente saber lo que está pasando, analizar el conjunto de informaciones y si ustedes pueden hacer un análisis química laboratorial de su suelo para saber si ustedes realmente tienen una deficiencia o no.
Quando vocês compram abonos também, sempre é melhor de echar menos que a quantidade recomendada no paquete, porque muitas vezes um excesso de um elemento vai fazer com que haja menos absorção de outro por la planta, ocasionando desbalances e fazendo com que a planta se enferme mais aún. É o mesmo que passa com nós. Primeiro, que nós vamos começar a comprar várias vitaminas para quedar mais sanos, e o que realmente vamos estar fazendo é só formando um pi bem caro, porque todos esses excessos de vitamina vão sair com nossa orina. Pero também, em alguns casos, nós podemos também formar enfermedades por el excesso do produto. Assim que um excesso vai ser tão malo como uma deficiência de nutrientes. Bien, e outros 3 elementos que queria trazer para vocês, eles têm mais ou menos o mesmo funcionamento, assim que vou incorporar os 3 juntos, que seria o boro, o cálcio e o silício, que vão dar então a resistência da planta, tanto para fatores bióticos, como plagas e enfermedades, como fatores abióticos, como altas e bajas temperaturas, demasiado viento, também sequia e excesso de água. Entre as coisas que poderíamos falar sobre o boro, não vai ser a única forma que ele vai influenciar nossa planta, pero uma de ellas seria que o boro vai dar uma certa resistência à parede celular para que ela não explote. A ver se consigo explicar isso para vocês. Pensamos então em um insecto perfurador, succionador. Ele vai tentar então entrar, permear a parede celular de nossa planta para assim conseguir então roubar todos os nutrientes que estão dentro de ella. Se nós não temos bastante boro em nossa parede celular, essa parede então quando seja perfurada, ela tende a rasgar-se e assim então liberar todos esses nutrientes para fora e quedar desidratada. O cálcio também vai ter seu funcionamento relacionado com a parede celular, deixando com que a planta quede muito mais resistente a vientos e temperaturas altas e exposição ao sol. O cálcio é um bloque estrutural de nossa parede celular e vai ser o elemento mais importante para a regulação de nossos estômatos. Tudo que está relacionado com os estômatos vai ter relação então com a perda de água de nossa planta. Assim que tanto o boro como o cálcio são muito importantes nisso. Em uma escala de importância, o cálcio está allá arriba. E também, como é um bloque estrutural, o cálcio vai estar muito associado com a resistência então, da planta a aguentar fatores externos, como por exemplo o vento. Se nós temos menos quantidade de cálcio em nossa planta, ela vai estar muito mais propensa a perder as flores e os frutos. Então, se vocês veem, por exemplo, tu limoneiro, e em pleno verano, vocês veem que a árvore está bem carregada de frutos e ocorre então certo viento ou temperaturas mais altas e os frutos começam a cair do árbol. Muitas vezes isso tem que ver com a falta de cálcio. Se a planta não conseguir absorver cálcio suficiente, a parede das células vai quedar muito mais frágil, fazendo que ele não suporte então o peso dos frutos, fazendo com que se destaque das plantas. E também outro síntoma é que sem o cálcio a planta não vai conseguir absorver água e nutrientes de forma eficaz por las raízes. Assim que com a deficiência de cálcio, nós vamos a ter deficiência de vários outros elementos em nossa planta. E também outra coisa muito relacionada com o cálcio é a podredumbre apical. Qualquer pessoa que já cultivou tomates em pleno verano já viu essa enfermidade, que seria então o podrimento e o secamento da parte mais baixa, mais basal de nossos tomates. Ocorre com outros frutos também, pero o que mais vemos então em los tomates, que necessitam muito cálcio para sobreviver. Quando nós temos podredumbre apical, muitas vezes está relacionado com o cálcio. Não a deficiência em si de nosso suelo, como vou explicar mais a seguir, pero com a falta de cálcio em la planta. E o silício é literalmente o sistema de defesa contra ataques de las plantas, bem como de quase toda a casa de los brasileños. O silício vai proteger as plantas então de robos, saqueos, de los insectos que vão
morder, masticar y succionar nuestra planta. En el caso de la casa de los brasileños, nosotros vamos a utilizar el silicio en la forma de caquitos de vidrio por arriba de los muros. Si ustedes ya vieron eso, bien, eso es el silicio actuando. El silicio hace parte entonces de la parte fundamental del vidrio, haciendo entonces que si nosotros mordemos el vidrio y sentimos entonces aquel difícil de masticar, bien, eso es el silicio actuando. É mais ou menos lo mismo quando nós pensamos em uma hoja. Plantas que têm uma grande quantidade de silício vai ser muito mais difícil que os insectos consigam masticá-los, desgastando então seu aparato bucal, dificultando que eles se alimentem, bem como não vai ser tão apetitoso, porque o silício é muito difícil de ser digerido. Assim que plantas que têm uma grande quantidade de silício vai ser muito mais difícil que nossos insectos consigam depredar. Como, por exemplo, a cola de caballo, que quase não há depredadores para ela, porque a quantidade de silício nela é muito alta. Assim que se nós temos uma boa porcentagem de silício e nossas plantas estão com esse alimento equilibrado, elas vão estar muito mais resistentes a ataques. Bien, todos esses elementos, entonces, quando estão deficientes em nossas plantas, vão dar esses sintomas, entonces, de sequedad, de bordes de hojas marrones, de desidratação, de falta de crescimento. Pero, como eu havia dito, e hice um parêntese antes, não é porque eles vão estar deficientes em nossos suelos e muitas vezes é só um problema de absorção de nossas plantas desses elementos. Ter uma deficiência de boro, cálcio em nosso suelo vai ser muito difícil que ocorra. Pero sabe lo que sí influencia a absorção de ellos? Bien, principalmente o pH. Se nós temos um desbalance de pH, como eu já havia dito em outro vídeo que eu vou deixar aqui para que vocês vejam de novo, nós vamos a ter uma solubilização muito baixa de certos elementos e a vezes muito altas de outro, fazendo com que os canais que traem esses elementos para dentro de nossas plantas quedem então inaptos de conseguir absorvê-los. Ou a vezes, quando intentem absorver um, como por exemplo, o cálcio, vai estar traindo outro elemento do suelo, como por exemplo, o sódio, que pode ser em altas concentrações tóxico para nossas plantas. Agregar mais cálcio não vai ajudar nossas plantas, e se corrigir o pH ou a salinidade, isso sim vai ser uma grande diferença. Assim que, de novo, fazer uma análise laboratorial de nosso suelo e saber o pH dele vai ser muito importante para a sanidade de nossas plantas. E se nós intentamos, então, corrigir uma deficiência em nosso suelo utilizando principalmente esses fertilizantes bem concentrados, nós quizás vamos estar agregando algum elemento em grande quantidade, como por exemplo pode ser muito peligroso se nós utilizamos o yeso ou os fosfatados. Además de estar agregando muito de um elemento, nós podemos também estar salinizando nosso ambiente, fazendo com que as deficiências de cálcio, por exemplo, quedem muito mais acentuadas. Assim que antes de utilizar fosfatados, cascaria de huevo com vinagre, um purim de cola de caballo, lo melhor então é tentar buferizar nosso pH utilizando então abonos menos extremos, como por exemplo o compost, o humus e os estercoles. E hablando de pH, há outros sintomas que estão relacionados com nutrientes, pero não da forma que nós esperamos. E muitas vezes eles são os metais, como o hierro, o níquel e o zinc. Os metais são muito necessários para nossas plantas, não se olvidem disso. Pero eles são peligrosos? Sim, pero são necessários? Também. E suas deficiências ou excessos muitas vezes vão formar-se de uma forma muito rara em nossas plantas, com sintomas muito específicos, como por exemplo a clorose intravenal, que vai ser então com que nossas hojas quedem amarelladas, pero as venas de ellas continuem com a coloração sana. E por que esses sintomas muito mais específicos passam? Porque os metais pesados são muito mais difíceis de transportar por dentro de nossas hojas. Assim que cerca do sistema de transporte de nossa planta, esses metais vão conseguir permear, pero cada vez que nós passamos então para esse transporte entre células, esse transporte já não vai ser mais eficaz.
haciendo con que esos metales queden entonces en baja concentración en los tejidos de nuestra planta, pero en las venas ellos sí estén presentes. Pero eso pasa entonces porque tenemos un exceso o una deficiencia en nuestro suelo. No, eso tiene que ver con un pH la mayoría de las veces. Cuando nosotros acidificamos el suelo, algunos de ellos van a estar muy presentes, como por ejemplo el aluminio. Pero si bajamos el pH, por ejemplo, quizás la absorción de hierro no va a ser eficaz, ocasionando entonces deficiencias y toxicidades, no porque ese metal no está ahí, y sí porque él no está soluble debido al pH. Y solo para que ustedes piensen cómo la cosa puede ser sutil y no es solamente agregar un mineral en nuestro suelo. É como, por exemplo, quizás nosotros tenemos un suelo ácido, plantamos cosas acidófilas, como por ejemplo un rododendro en nuestro jardín, pero de un día a otro nosotros empezamos a ver clorosis intravenal en nuestro rododendro. Eso sería entonces una falta de molibdeno o de hierro por nuestra planta. ¿Por qué eso podría pasar? Y a veces nosotros pensamos las últimas cosas que hicimos en nuestro jardín y quizás nosotros cementamos una parte de nuestro jardín. Ese cemento, él tiene una alcalinidad alta y él puede haber lixiviado para nuestro jardín, haciendo que momentáneamente nuestro pH aumente y que nuestra planta no consiga movilizar el hierro, ocasionando entonces esa clorosis intravenal en ella. Hay cosas muy sutiles que a veces pasan que nosotros pensamos que nosotros debemos agregar más hierro, más molibdeno a nuestro jardín, pero no. Es una cuestión entonces de la alcalinidad o acidez de él. Y otra cosa para tener en cuenta, entonces nosotros plantamos rosas, arándanos, plantas acidófilas que quieren suelos ácidos. Nosotros también tenemos que cuidar con el agua que nosotros utilizamos. Las aguas recicladas, las aguas grises, que yo voy a dejar también acá el video en el cual yo hablo sobre eso, tienen muchas concentraciones de detergentes, champús, jabones, que dan una alcalinidad alta para ese líquido, haciendo con que si nosotros despejamos esas aguas grises en nuestros jardines, la alcalinidad va a aumentar y hacer entonces con que ciertos síntomas empiecen a aparecer en nuestras plantas. Bien, ahora cambiamos para otros elementos. ¿Quién de ustedes ya hizo una corrida y después de la corrida se sintió con mucha sed y con ganas de tomar, por ejemplo, un Gatorade? Bien, el Gatorade de las plantas van a ser 3 elementos principales: el cloro, el potasio y el sodio. Ellos que van a regular entonces la fluidez del agua por el cuerpo de nuestra planta. Y bien, el potasio es uno de los mayores reguladores entonces de la turgencia y flacidez de nuestras plantas. El segundo sería el cloro y en muchos casos él puede ser sustituido por el sodio, como por ejemplo en el caso de la salicornia, que ya hice un video acá en el canal para ustedes que voy a dejar acá, y también de nuestros cactus y suculentas. En la falta del cloro, entonces esas plantas de ambientes salinos empezaron a utilizar el sodio para la regulación del agua en sus cuerpos. El potasio y el cloro es muy difícil que falte en nuestros suelos. Ya para esas plantas entonces de suelos salinos, ahí sí nosotros podemos tener una deficiencia, porque ellas son de ambientes muy específicos y de concentraciones muy altas entonces de sodio. Pero no es lo que pasa en la mayoría de nuestras plantas. Y una cosa muy interesante para salientar en ese video es que muchos de esos elementos van a competir entre sí para utilizar esos canales de entrada en las plantas. Así que el sodio va a competir con el potasio y también con el magnesio. Así que muchas veces no es que nosotros tenemos la deficiencia de uno, pero sí una alta concentración del otro que va a impedir su absorción. Por ejemplo, aunque nosotros tengamos una buena concentración de potasio o calcio en nuestro suelo, si nosotros tenemos una gran concentración de sodio o de sales utilizados, por ejemplo, en la fertilización artificial, nosotros no vamos a tener la absorción de esos nutrientes por la planta, ocasionando una deficiencia aunque presente en nuestro suelo.
Bem, e com todo o que eu he dicho, eu não he abordado ni un 25% de todos os nutrientes que as plantas necessitam. Quizás vocês já tenham um nudo em la cabeça. E isso não é por nenhuma pouca razão, porque nós somos bombardeados com a informação que nós temos que dar uma grande quantidade de nutrientes e fertilizantes para nossas plantas. Pero isso, então, são dados hechos principalmente por informação sensacionalista em canais como YouTube, Instagram, TikTok, bem como um incentivo do consumerismo por la indústria. E esse excesso de nutrientes que nós estamos dando vai ocasionar um dano para nós, porque vamos estar gastando recurso, dinheiro e tempo para dar alguma coisa a nosso jardim que ele não necessita. Vamos estar ocasionando dano a nossas plantas, porque vamos estar ocasionando uma toxicidade e um desbalance de nutrientes que vai generar deficiências a nossas plantas. Pero lo pior de todo, creo yo, que é o dano ambiental que vamos estar ocasionando de diferentes formas para nosso planeta. Uno, que quando nós damos, por exemplo, demasiado fosfatado para nosso jardim, quando nós tengamos uma chuva forte ou procedamos com um riego mais abundante em nosso jardim, também vamos fazer isso para tentar bajar esses sales concentrados em nosso suelo. Nós vamos estar lixiviando todo isso para as partes mais internas do suelo, fazendo com que esses fosfatados cheguem em la napa freática e também em outros cursos de água, contaminando-los, lo que hace de novo um dano para nós por nossa saúde, pero também vai incentivar a proliferação de muitos micro-organismos, que vão fazer então que os níveis de oxígeno da água baixem, ocasionando uma mortalidade de peces, proliferação de alga e vários outros problemas ambientais. Outra coisa é que quando nós aumentamos demasiado os níveis, por exemplo, de nitrógeno e fósforo em nosso suelo, nós também vamos estar facilitando a erosão dele, visto que vamos ter uma maior degradação da matéria orgânica de forma mais rápida, incentivando então a destruição da matéria orgânica de nosso suelo, fazendo com que cada vez nós tenhamos menos matéria orgânica e menos suelo de qualidade em nosso mundo. E lo pior é a salinização de los suelos também, que é uma das maiores causantes da desertificação e perda de suelo cultivável no mundo. Há várias coisas que eu poderia mencionar para vocês acá, que são malefícios, então, desse mal compreendimento que nós temos, então, da nutrição vegetal. E por último, eu quero trazer outro malefício também, que seria que se nós estamos utilizando esses nutrientes em nosso jardim, de algum outro lugar nós tivemos que sacá-lo. Aunque sejam, então, abonos que nós consideramos um pouco mais saludáveis e mais naturais, como, por exemplo, o polvo de roca, o calcário, o yeso, ele teve que haver sido extraído de um local, ocasionando uma deficiência nesses ambientes e também a destruição do hábitat, como por exemplo, o calcário, quando sacado então de forma industrial, nós vamos estar primeiro tendo que sacar toda a vegetação daí para acessar a roca, fazendo uma destruição de todo o suelo, da fauna e da flora do local. E aí me viene para encerrar esse vídeo e o pensamento que quero trazer para vocês, me recuerdo então de um vídeo del CPEAS, que é a organização então que intenta proliferar então a ideia de agricultura sintrópica e o método de Ernest Goethe, que sempre fala que o maior insumo que nós devemos consumir é o conhecimento, porque esse é o único que não vai causar uma toxicidade em nosso ambiente. Quando nós pensamos na agricultura de consumo em insumos, nós vamos estar causando um desbalance em nossos ambientes naturais. Pero, se nós utilizamos como insumo o conhecimento, como o que eu he passado acá nesse vídeo, ou por lo menos tentei passar para vocês, nós vamos estar diminuindo a quantidade de recursos utilizados e vamos estar utilizando solamente a própria força da natureza para conseguir então produzir uma grande quantidade de alimento e também reestruturar nossa natureza. Espero
que les haya abonado un poquito la vida con un conocimiento que va a traer entonces una facilidad mejor para comprender su vida en sus jardines y en sus macetas, pero también un conocimiento que va a hacer con que ustedes abran un poquito los ojos también en su vida. Siempre comprender los procesos va a facilitar mucho y va a economizar mucho tiempo y plata para ustedes. Y básicamente, para facilitar un poquito de nuevo, básicamente si nosotros mejoramos la calidad del suelo, la microbiota que hay en él y aumentamos la cantidad de materia orgánica en nuestro suelo, va a ser muy difícil que nosotros veamos desbalances, haciendo con que essas pociones mágicas de cada uno de los nutrientes que las plantas necesitan no sean más necesarias en nuestro jardín. No que em algum ponto ellas hayan sido necesarias. Así que adiós a los fertilizantes, hola el conocimiento y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.